A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto. E vai sair de dentro de cada um, a mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for, a mulher é você. De dentro da cara a tapa de quem já levou porrada na vida. Dentro da mala do cara que te esquartejou, te encheu de ferida. Daquela menina acuada que tanto sofreu e morreu sem guarida. Daquele menino magoado que não alcançou a porta de saída. E vai sair de dentro de cada um, a mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for, a mulher é você. A mulher dentro de cada um não quer mais incenso. A mulher de dentro de mim cansou desse tempo. A mulher de dentro da jaula prendeu seu carrasco e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for, a mulher é você. De dentro do carro do moço que te maltratou e pensou que era fácil. De dentro da ala das loucas, vendendo saúde a troco de nada. Daquela mocinha suada que vendeu o corpo pra ter outra chance. Daquele mocinho matado, jogado no canto por ser diferente. E vai sair de dentro de cada um, a mulher vai sair. Vai sair de dentro de quem for, a mulher é você. Vai sair de dentro de cada um, a mulher vai sair. Vai sair de dentro de quem for, a mulher é você. Sou eu, a mulher sou eu. Sou eu, a mulher sou eu. Sou eu. Olá, boa noite. Então, vamos começar um papo legal agora, uma roda de conversa muito boa, acredito eu, dentro desse projeto das Pandoras, que já vem aí fazendo muita coisa legal, muito espetáculo, muita conversa, né? Hoje vai ser com 3 mulheres. Nós vamos falar sobre cultura, política, né? Mulheres aí na ativa. E nessas 3 mulheres, nós vamos conversar com a Aline Sodera, com a Ava Santiago e com a Mariana Lopes. Já ia esquecer o nome da Mariana, olha aí, como que pode. Exatamente, ela vai ser a primeira que eu vou chamar.
Só fazendo um comecinho, a ideia, muito legal, primeiro agradecer esse convite maravilhoso das meninas da Pandora, de toda a equipe, para participar disso, e falar sobre política e cultura sempre nos deixa muito engrandecidos, porque é o que eu vivo hoje, atualmente, há mais de 20 anos, né? Essa área da política, da cultura, principalmente da cultura, né? E pensar que hoje, né, mulheres na ativa com esse tema tão interessante, delas poder mostrar um pouquinho do trabalho que elas vêm desenvolvendo, do trabalho que elas estão aí lidando, né? Hoje nós estamos na Bahia, para todo mundo aí, né, que está chegando. Boa noite, baianas e baianos, né? E para iniciar a conversa, eu vou chamar a Mariana. Ambas são candidatas, né? E gostaria um pouquinho que falasse sobre sua vida, um breve resumo assim, de que você faz, né, Mariana? E um pouquinho dessa questão, assim, desse tema, né? As mulheres na ativa, que a gente está chamando agora para participar. Boa noite, Mariana. Boa noite, Marci. Boa noite a todas e todos que estão assistindo. Primeira coisa, agradecer demais ao convite. Fiquei muito honrada de estar participando dessa live, desse bate-papo. Acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Falar sobre cultura, para mim, é um tema muito especial. Eu sou historiadora de formação, mas eu sempre vivi arte de uma maneira muito particular. Fiz teatro durante toda a minha vida, né? Desde a igreja, na escola. Então, o teatro sempre fez muita parte da minha vida. Sempre tive uma pretensão de ser escritora, não sei como que é hoje em dia, se é muito bem aceito, mas já tenho umas poeminhas publicados, uns livros aí. Então, a arte e a cultura sempre foram debates muito presentes, né? Bom, vou me apresentar. Eu sou Mariana Lopes, eu tenho 32 anos, eu sou militante há quase 15 anos aqui em Goiânia. Fui do DCE da UFG, fui do Centro Acadêmico de História, sou militante feminista há décadas. Eu costumo dizer que a gente sempre tem que valorizar o feminismo quase como uma situação de sobrevivência para nós mulheres, especialmente no Brasil, né? E hoje em dia eu sou trabalhadora da UFG, né? E estou como diretora da FASUBRA, que é uma federação de técnicos e técnicas do Brasil inteiro, que representa mais de 250 mil trabalhadores. Então, esse é um resumo assim da minha atuação política. Fui do Movimento Passe Livre também, em pleno 2013, então, nas jornadas de junho ali, eu estava nas ruas também contra o aumento da tarifa. E esse é um pouco do meu histórico de militância, né, institucional, mas a luta é um lugar que eu nunca me retiro, né, e não quero me retirar jamais. Então, para além da campanha eleitoral, quem já me conhece das ruas vai continuar me conhecendo sempre, sendo eleita ou não. E aí me coloquei nesse desafio de ser candidata a vereadora esse ano, né? Eu fui pré-candidata a prefeita pelo PSOL, e aí a gente teve prévias democráticas internas do partido. Aí a Manu Jacob foi a nossa candidata, é a nossa candidata. A primeira mulher negra a ser candidata em Goiânia, o que muito nos orgulha. E aí eu me coloquei também à disposição do partido para disputar a vereança. E estamos aí nessa disputa para vereadora, do lado de muitas mulheres fortes. Hoje a gente está aí com muitas campanhas de mulheres, fazendo a campanha exatamente de votarem mais mulheres, né? Hoje a gente tem na Câmara de Vereadores só 5 mulheres na Câmara, que tem 35 vagas. Isso não representa nem 15%, então a gente precisa urgentemente aumentar essa representatividade feminina na Câmara de Vereadores, em todos os lugares, não só em Goiânia, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa virar a mesa do poder. A gente tem muitos anos aí, na verdade séculos, né, que as leis são feitas por homens, para homens e pelos homens. A gente precisa virar essa mesa e inverter essa lógica. E acho que nesse momento histórico do Brasil também a gente tem que se colocar esse desafio, seja disputando uma eleição ou seja continuando a nossa militância onde for, a arte, a cultura, a militância institucional, sindical, seja ela qual for, mas é um dever histórico nosso a gente lutar contra o avanço do fascismo, né? Com o avanço do bolsonarismo,
que tem nos assolado há tanto tempo aqui no Brasil e no mundo. Hoje a gente teve uma brilhante notícia de que pelo menos Notícia boa, né? Trump a gente está livre, então o próximo é Bolsonaro, né? Eu ouvi um amém. Mas a gente precisa ir derrotando o bolsonarismo em cada Câmara Municipal, em cada Assembleia Legislativa, em cada governo estadual, prefeitura, para não deixar que o fascismo continue crescendo como ele vem crescendo há muito tempo. Então, um pouco do intuito dessa candidatura é também ter uma voz dentro da Câmara de Vereadores contra o avanço do fascismo e, claro, colocar mais mulheres, né, para a gente virar a mesa do poder. Nativa, né? Mariana, então, a vitória lá do Biden trouxe uma vice, né? Uma vice-presidente e mulher, né, negra. Isso para a gente já nos deixa mais feliz um pouquinho, né? Que aos poucos a mulher vem ocupando seu lugar, né? Vem conquistando que é de nosso direito, só que como sempre, né? Falta muito quem fale por nós. Então nós temos que ocupar os espaços para a gente falar por nós, né? Como você mesmo disse, é pouquíssimas pessoas que participam, né, tipo 35, só 5 mulheres, né, na Câmara, mas é bom também, eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente já começou falando da sua candidatura, então eu queria te fazer na verdade são 2 perguntas. Uma que seria o que uma vereadora faz, né? Vamos esclarecer para o público. Qual que é o papel de uma vereadora, né? O que ela faz? E o que você acha que a gente pode mudar para que essa situação inverter, além de ter mais mulheres ocupando, mas culturalmente, o que a gente pode mudar para favorecer mais a maior participação feminina? Adorei! Ótimas perguntas, Marci. Eu adoro quando me perguntam isso, o que uma vereadora faz, porque nessas andanças que a gente está fazendo, né, apesar da pandemia, eu não consigo fazer outro tipo de luta, eu tenho que estar na rua. Então, tomando todos os cuidados que a gente tem que tomar pela OMS, de máscara, usando sempre álcool em gel, não tendo contato muito próximo com ninguém. Mas eu estou na rua todos os dias, né, das 6 da manhã às 10 da noite, praticamente. Não tem nem maquiagem mais que esconde as olheiras e o cansaço. Hoje 2 pessoas me pararam e falaram, nossa, está muito cansada, né? Mas estou cansada, mas com um sorriso no rosto e com muita confiança. Nessas andanças que a gente faz, né, fazendo a campanha, muita gente pergunta isso, e muita gente, a gente vê que tem gente que tem dúvidas, e dúvidas legítimas, porque durante muito tempo, o que os candidatos, né, que têm o grande poder econômico, que querem de fato enganar a população, eles sempre prometem coisas que não são da competência de um vereador ou uma vereadora. Então, construção de obras, né? Prometer asfalto de rua, quebra-mola. Aqui em Goiânia tem muito essa cultura de que o vereador é do bairro, né? Uma coisa que eu tenho tentado quebrar na minha campanha, eu vou em todos os bairros de Goiânia, não tem essa coisa de ser do bairro, não. Então, assim, o vereador não constrói nada. O vereador, ele elabora projetos de lei, então ele é um cargo legislativo. A gente vai elaborar projetos de lei, a gente vai fiscalizar o executivo, uma coisa que está faltando muito em Goiânia, né? Porque hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores que ela é completamente subserviente à prefeitura, então acaba que não tem muita fiscalização, não tem fiscalização sequer das contas públicas, né? Desse tanto de obra que a gente tem em Goiânia, quem está fiscalizando, né? As contas públicas dessas obras e de tantos outros projetos. Então, é um cargo de vereadora, né? Um cargo legislativo e fiscalizatório. E, claro, também, no momento em que você está ali, né, como vereadora, você vai ao plenário para fazer suas defesas contrárias, inclusive, né? Eu sempre dou um exemplo bem nítido do que a gente pode fazer. Tem um projeto Escola Sem Partido que está rodando no Brasil. Antes de você falar isso, Marina, eu vou chamar as nossas outras 2 convidadas, que elas já estão aí disponíveis, porque aí elas continuam o papo. A Ava Santiago e a Nina Sodera. Estão aí, meninas? Chegaram? Ava, boa noite. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. E a Nina, chegou? Nina Sodera?
Eu fiz uma pergunta para a Mariana, ela estava terminando de fazer a fala dela, que era justamente o que uma vereadora faz, sabe? Achei muito interessante que ela está dando uma visão totalmente diferente que a gente escuta sempre dos homens, né? Eu assisti na campanha, gostei muito disso, Mariana, porque eu fico assistindo a campanha fazendo outras coisas, porque mulher sempre faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E eu vejo muitas mulheres repetindo o mesmo padrão dos homens lá ao falar, né? Tipo assim, eu sou vereadora tal, 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 aquele mesmo estilo, né? Masculino. Então, assim, eu fico pensando que uma mulher pode renovar isso muito. Queria escutar mais um pouquinho. Eu posso continuar, Marci? Pode continuar. Beleza. Primeiro, prazer estar aqui com a Ava. Tem um tempão que a gente não se encontra. A Ava é uma grande amiga. Saudades, Ava. Estamos aí na correria, né? Bom, eu estava justamente falando sobre quais são as funções de uma vereadora, né? E é interessante você falar isso, Marci, porque o slogan da minha campanha é política com afeto. E aí, longe de mim fazer esse estereótipo de que as mulheres têm mais sensibilidade e tudo mais, mas é uma inovação também, né, de que a gente faça uma política que escute as pessoas de fato, uma política que vá para a rua escutar. Eu sempre falo que eu poderia escrever uma ou várias crônicas por dia de cada história que eu escuto conversando com as pessoas. E essa escuta é muito importante, né? Essa escuta que político gosta muito de falar. E eu gosto muito de inverter essa lógica, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Então, a gente tem feito essa campanha dessa maneira, escutando bastante as pessoas. E acho que essa é uma questão que a gente tem que levar à frente, né, dessa política que é feita com afeto de verdade, porque a política nos afeta em todos os âmbitos, por mais que as pessoas pensem que não, mas a gente está sempre sendo afetado pela política. Mas se você tinha me feito uma outra pergunta sobre a cultura, não sei se agora eu respondo ou se eu espero as meninas, como é que você vai organizar isso? Eu até mudei aqui, eu tô meio escurinha agora, vocês viram? Essa coisa de tecnologia, né? Tá igualzinho a Nina, um esquentou, passa para outro. Eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho, Mariana, essa segunda pergunta, porque eu acho que eu vou dar uma rodada com as meninas, assim, para elas se apresentarem, né? Já que estão todas aqui agora, né? Então, eu vou pedir primeiro para a Ava se apresentar, falar um pouquinho dela. E depois a Nina também se apresentar, falar um pouquinho dela. Depois a gente volta às perguntas, tá bom? Pode ser? Oi, Nina. Ai, que lindas. Então, Ava, fala um pouquinho, gente, de você, então, para nós. Gente, eu estou muito emocionada, primeiro, antes de qualquer coisa, de estar aqui ladeada por essas mulheres. Esse eu tenho dito que é um momento histórico de tantas candidaturas de mulheres fortes em Goiânia. Já tem muitos anos que eu acompanho a política e como pesquisadora, como ativista por direitos de mulheres e juventude, como gestora pública, e eu posso afirmar categoricamente que essa é a primeira vez que eu vejo um cenário tão frutífero, tão forte, com tantas candidaturas propositivas de mulheres, mulheres que marcam posição, mulheres que estão redirecionando a direção mesmo da política goianiense. Isso é um privilégio gigantesco eu fazer parte desse processo ao lado de tanta mulher incrível. Então, já sem mais emoções, eu me apresento rapidamente para vocês. Eu sou a Ava Santiago, eu tenho 30 anos, eu sou egressa da Universidade Federal de Goiás, onde eu tive o privilégio de me formar em Ciências Sociais, sendo eu a primeira mulher da minha família a entrar numa universidade pública. Eu venho do estado do Rio de Janeiro, passei a minha infância toda lá, e a minha adolescência, onde eu vivia numa das comunidades mais violentas do Rio. Nós viemos para Goiás justamente porque eu perdi um primo muito amado com uma bala perdida na porta da igreja, e a minha família mora lá até hoje, boa parte da minha família. Então a universidade sequer estava no raio dos nossos anseios. Quando eu cheguei em Goiás, isso me pareceu um pouco mais possível. Minha mãe foi
como a maioria esmagadora das mães que eu conheço, assim, nós chegamos com meu pai, então minha mãe foi fazer marketing lá em Aparecida e me jogar na universidade. Então, quando eu entrei na universidade, eu sabia desde o primeiro período que eu queria trabalhar com política pública para a juventude e para mulheres, para compreender os percursos que tinham perpassado a minha própria vida. Eu tenho muita clareza de que foi uma inquietação individual a princípio, que depois foi se tornando um processo público e coletivo, né? Eu trabalho com política pública de juventude desde os meus 20 anos, que foi quando eu me formei ali nas ciências sociais. Tive a oportunidade de fazer parte do grupo de criação e elaboração do projeto Passe Livre Estudantil e e ser uma das coordenadoras do programa Passe Livre Estudantil em execução de 2012 a 2018. E aí eu faço uma menção muito marcante para mim sobre a importância do que a Mari faz, do que outras mulheres muito fortes que eu conheço fazem, que é a política calcada na ciência, porque nós só conseguimos ter o programa Passe Livre Estudantil com a abrangência que ele tem, né, de ser um programa que começou com 8 mil beneficiários e a gente, quando eu saí, tinha mais de 80 mil, porque nós pautávamos esse programa na pesquisa, mostrando que ele combatia a evasão escolar, mostrando que ele colocou mais mulheres mães também no ensino superior. Quando nós deixamos, eram 40% mais ou menos dos beneficiários, eram mulheres matriculadas em faculdades particulares no turno noturno. É um dado bem marcante. E isso óbvio que guardadas as devidas proporções, me remete muito ao Bolsa Família, no sentido de que, com toda a ameaça obscurantista fascista, um programa como Bolsa Família, ele conseguiu perpassar governos e conseguiu fazer com que até o Bolsonaro falasse que não ia acabar com o Bolsa Família, porque além de um grande legado, você também tinha indicadores, pesquisas comprovando a eficácia desse programa. Então, o lado gestora pública se aliou ao lado socióloga e fizemos isso, e junto com isso eu venho trabalhando há alguns anos com o enfrentamento à violência contra as mulheres, entendendo que a violência política, que nós todas falamos tanto, ela está no cerne de todas as outras violências que todas as mulheres sofrem, porque é justamente o nosso apartamento dos espaços públicos, o sequestro no nosso lugar público, que impede que a gente consiga se organizar politicamente para alcançar, na forma não só da política pública, que é o resultado mais prático, mas na forma discursiva e energética e cultural de proteção e de fortalecimento de outras mulheres. Então, eu lancei uma rede que chama Você Não Está Sozinha, que consiste em encorajar mulheres a enfrentarem a violência doméstica e a denunciarem. A gente até fez uma parceria com a Defensoria Pública de Goiás, a doutora Gabriela. Então, a mulher chega na gente, a gente redireciona para os órgãos que podem dar esse suporte, porque, infelizmente, muitas vezes, só a gente fazer a escuta, ela é muito importante, mas só a escuta nem sempre dá conta de responder um dilema dessa gravidade. E aí, depois de tudo isso, eu me descobri grávida, uma gravidez que não tinha sido planejada, e aí eu entendi a profundidade dos dilemas da maternidade e como maternar é enfrentar violências estruturais e sistêmicas o tempo inteiro. Então, eu estou até aqui vindo de um compromisso de campanha com a treta de uma campanha que eu lancei recentemente, que chama Empregue uma Mãe, que é para fortalecer a nossa permanência de mulheres que são mães no mercado de trabalho. Eu acredito que dinheiro na mão de mulher, assim como ocupar espaços públicos, é um caminho de ruptura que o município de Goiânia precisa vivenciar se a gente quiser viver não só relações mais justas, mas construir uma cidade mais justa e segura para todas e todos. É isso. Ah, obrigada, Mariana, obrigada mesmo. É empolgante, sabe? Eu fico aqui escutando vocês, eu fico me empolgando, porque
é tão assim forte os relatos, né? Saber que em Goiânia as pessoas já estão assim, né? E como a gente está falando para várias pessoas, para o pessoal da Bahia também, né? Interessante a gente que elas também tenham isso aí. Até uma pergunta que eu faço aí para quem estiver assistindo, se vocês têm também assim esse tipo de trabalho tão forte nesse sentido de juntar, né? Estarmos juntas. Agora eu vou passar um pouquinho para a Nina Sodera, que está numa, como se diz, numa mandata, né? Diferenciada aí, coletiva, muito interessante. E para saber um pouquinho também, eu conheço mais de todas, acho que quem eu conheço mais é a Nina, né? Mas as pessoas que estão assistindo não conhecem, né? Então, vou passar para ela para falar um pouquinho também sobre ela, sobre um pouquinho desse espaço. Aí depois a gente faz uma rodada novamente com outras perguntas. Oi, Marci. Oi, meninas. Quero agradecer o convite antes de mais nada. Dizer que eu estou acompanhando o Projeto Pandoras e, assim, eu fico muito orgulhosa porque, além de perceber essa ocupação, né, das goianas, né, fazendo arte fora do eixo, são colegas, são companheiras, são militantes que a gente sempre se encontra aí nas fronteiras e nas trincheiras das políticas públicas para a cultura. Bom, eu sou Nina Soldera, cheguei em Goiânia em 2000, né? Sou filha de mãe goiana e pai gaúcho, sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e passei a infância no estado do Pará, em Belém do Pará, onde nasceu meu irmão. Então, desde muito cedo, eu costumo dizer que a gente tem um panorama assim, né, da diversidade cultural brasileira dentro de casa, né? Então, sou a filha do segundo casamento do meu pai e veio para Goiânia, né, metadezinha assim dos anos 80, depois volta ao Rio Grande do Sul e retorna em 2000. Então, desde então, Goiânia é a cidade cujo tempo eu passei, foi o maior tempo que eu passei em uma cidade, né, que eu tenho vivido numa cidade. Então, são 20 anos de Goiânia. E quando eu cheguei aqui, a minha primeira relação com os movimentos sociais se deu através das juventudes organizadas no Sagrado, né, nas pastorais de juventude, mais especificamente na Pastoral de Juventude Meio Popular, e através dessas organizações eu pude participar mais ativamente dentro de alguns projetos muito direcionados, assim, que era o projeto de educação e o projeto de afetividade e sexualidade. O de educação lidava diretamente com a possibilidade, né, de aumentar o ingresso mesmo, né, de pessoas do meio popular na universidade, principalmente pública, né? E o segundo lidava diretamente com os grupos atingidos mais pelas ISTs, e aí um processo de prevenção à saúde, né, de prevenção às ISTs e de lidar também com a afetividade, sexualidade e diversidade sexual naquele momento, no início dos anos 2000. Então, passo muito mais o meu processo de militância na rua, né? Então, eu lidei muito com as pessoas que estavam ocupando as ruas, né, para construir mesmo um direito à cidade, um direito de existir, um direito de poder se ser o que é, né? Depois, acho que isso mais ou menos uns 2, 3 anos, assim, caí de paraquedas aqui numa campanha política já, né, na primeira eleição do Pedro Wilson, né, na eleição do Pedro Wilson, e aí a gente já começou a acompanhar um pouco do que seria um processo de políticas públicas numa cidade como Goiânia, e eu vim me tornando fruto dessas políticas públicas, né? Então, eu pude participar de algumas coisas que essa gestão promoveu no início dos anos 2000. Então, eu sou fruto de um curso de agentes culturais, né? Sou fruto de uma série de formações promovidas pelo Festival Goiânia em Cena, sou fruto de uma série de formações de outros eventos realizados junto com a parceria do poder público, e exatamente por esse processo eu chego à Universidade Federal, um curso de artes cênicas.
né? E aí lá é onde se fundamenta mais a minha militância no campo da cultura. Eu passo performer, atriz, passo a produtora, depois produtora cultural, né? Depois eu faço de fato a minha relação com a música, que é o meu trabalho, né, hoje, que é como eu me sustento, é como eu sobrevivo, é como eu cuido da minha família. Então, assim, eu sou uma militante da cultura em todos os âmbitos, cultura e juventude, cultura mulher, cultura, né, e cultura popular, cultura e os sagrados. Então, é o meu viés principal de atuação, assim. É a partir dele que eu discuto saúde, é a partir da cultura que eu discuto a cidade, é a partir da cultura que eu discuto os sagrados, enfim. Então, bem um pouco diferente da trajetória das meninas, mas que, de uma certa forma, a gente se encontra em vários outros espaços da cidade. Eu conheço a Mari há um tempo, a gente super se encontrou na universidade, em processo de luta, do movimento estudantil. A Ava eu acompanho um pouco mais distante, a gente nunca se encontrou, mas conheço o trabalho e é muito bom estar nesse processo aqui conversando com Pandoras e com a galera da Bahia, porque há 3 trajetórias e narrativas aqui muito fundamentadas em lutas, assim, que a gente tem construído, inclusive, um olhar para a cidade de Goiânia que seja de ocupação desse espaço, que é a Câmara Municipal, que é absolutamente machista, misógino, violento, né? E nesse caso aqui, da candidatura que eu construo junto com a Alessandra e com a Joana, a gente também tem trazido muito a perspectiva de outras narrativas que não sejam só da mulher branca, né? Que também não seja só a narrativa dos homens, enfim. Embora eu me oriente muito pelo mulherismo africaná também, né? Que discute o gênero e o povo. Então, enquanto mulher preta, eu penso o homem preto, o pai preto, né? O irmão, o primo. Então, assim, é uma perspectiva de ser uma mulher que pensa raça, que pensa povo, dentro de um espaço que seria a Câmara Municipal, no sentido mesmo de trazer essas vozes, né? E eu estou muito feliz, eu acho que Goiânia precisa muito mesmo ter a consciência de que mudar aquela paisagem humana e propositiva da Câmara passa por eleger mulheres, sem dúvida, não passa por um outro viés nesse momento que a gente está, né? E sobretudo porque a gente tem lidado aí com feminicídio, né? Com níveis altíssimos de violência, desaparecimento de pessoas, enfim. Então, temos aqui 3 opções para dialogar com Goiânia, e se possível essas 3 estiverem na Câmara, não tem por que Goiânia não se tornar uma cidade melhor. Nossa, eu fico tão emocionada com isso, porque, assim, vamos falar um pouquinho de tempo, né? Eu venho de um tempo que ter mulheres ocupando cargos é bem rarinho, né? Então, assim, a Nina que acompanhou um pouco da minha história, eu entrei muito cedo para essa história de quadros técnicos e acabei pegando quadros de chefia. E nesse sentido eu vou abrir, voltando uma pergunta que eu fiz para Mariana e também colocando um pouquinho de pimenta, né, para ficar o papo mais interessante, ficar gostoso. Ao ocupar vários cargos que assim que eu passei e principalmente porque às vezes você está à frente de vários homens ou está mais ou menos no mesmo nível dos mesmos homens, então a gente acaba tendo eu, por exemplo, eu enfrentei várias dificuldades. A gente vai contornando e vai indo, né? Vai nessa levada, sem perder a nossa feminilidade, né? Porque acaba que se você deixar, você se vê embrutecida igual a eles, né? Porque assim, não querendo defender mulheres, mas já defendendo, porque somos nós, né? Nós temos o poder de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Desculpa, né? Vamos nesse sentido. Eu fiz uma pergunta para a Mariana que é referente à cultura, né? Porque aqui, como nosso tema é política e também é cultura, e falar das mulheres ativas, e estamos falando para pessoas que talvez na cidade deles não tenha essa questão, né? Toda da cultura, de como fazer, como que a cultura pode mudar todo esse ciclo que a gente de anos e anos aí que a gente vem. Porque eu tinha perguntado para ela
a função da vereadora, ela me fez uma explanação sobre isso, né? E perguntando agora como que a cultura pode, unindo a vocês que estão aí nesse planejamento aí né, na campanha, mudar isso. E quem quiser fazer pergunta, o chat está aberto, tá, gente? Pode perguntar. Quem quiser também deixar aí informações no nosso Instagram, no YouTube, também estamos aí à disposição. Com você, Mariana. Obrigada, Marci. Obrigada, Ava, Nina. Um prazer sempre ouvi-las. Como a Nina disse, a gente está sempre se encontrando. Eu lembro da Nina quando eu era do DCE e a Nina estava no Centro Acadêmico de Artes Cênicas. A Ava também, eu ajudava nas ciências sociais quando eu fazia história. A gente tá junto tem um tempão já. E isso é muito bonito, né? Como a gente se reencontra em várias trajetórias. Marci, você perguntou como que a cultura, né? Como ela é importante, e eu estou me lembrando aqui de diversos, porque a gente tem feito essa campanha, desde a pré-campanha, na verdade, eu coloquei o meu nome à disposição, mas ele está sendo construído a muitas mãos, então eu sempre gosto de valorizar o trabalho dos setoriais, né? São mais de 50 pessoas que estão construindo essas propostas junto comigo. E, inclusive, durante a campanha, quando eu vou para a rua e escuto essas histórias que eu estava dizendo na primeira pergunta, eu sempre vou acrescentando no site novas propostas de pessoas que têm muito boas propostas e muitas vezes não são ouvidas, né? Então, nos setoriais que a gente organizou, são 12 setoriais, né? E aí vai cultura, educação, saúde, antirracismo, meio ambiente, enfim, são muitos temas, né? Estão todos lá no site marianapessoal.com.br, nas redes sociais, é Mariana Pessoal em todas as redes, igual a Lorelai Fox. E lá no setorial de cultura foi um dos setoriais mais ricos, né? A gente começou um setorial com 5 pessoas, hoje é o que mais tem pessoas, né? Ele é um setorial enorme dentro da nossa campanha. Na semana passada eu fiz uma live com o Rafa Black, que é ator, diretor e produtor cultural, né, que vocês com certeza conhecem, para discutir sobre a Lei Aldir Blanc. Então, assim, eu tenho aprendido muito com o pessoal da cultura, né, e fiz reuniões com movimentos de escolas de samba, do teatro, da música, da dança. Então, tem sido um setorial muito ativo na minha campanha. E aí, uma coisa que a gente sempre discute, né? Especificamente na semana passada, quando a gente foi discutir sobre a Lei Aldir Blanc, o quanto demorou para vir esse auxílio emergencial para a cultura e o quanto isso corre o risco de ser mal utilizado pelos municípios, né? Porque é um auxílio para o artista e não para patrocinar eventos de prefeituras, né, do estado, nem nada disso. Então, a gente vê que há um descaso, assim, na cidade de Goiânia, a gente já teve denúncias gravíssimas de corrupção, inclusive. A gente tem uma Secretaria de Cultura mal organizada e a gente tem praticamente como único incentivo à cultura na cidade de Goiânia a Lei de Incentivo à Cultura, que é através de captação de empresas. Só que o que a gente tem discutido, né, com diversos artistas é que a gente possa excluir a figura de um captador, que a gente pode, quem sabe, um dia excluir essa figura de ter que captar de uma empresa, né, que a gente possa não ter essa figura do mecenas, né, que a gente tenha, sim, de fato, um incentivo à cultura de maneira mais sólida, né? Que não fique dependendo, porque agora, durante a pandemia, por exemplo, várias empresas deixaram de pagar os seus impostos e, com isso, vários artistas deixaram de receber dos seus projetos que estavam ligados à Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura. Isso sem contar, se a gente for falar do estado de Goiás, a gente sabe que tem projetos de 2 anos atrás que os artistas ainda não receberam. Então, essa questão do financiamento da cultura nunca é levada a sério, e aí a gente acaba vendo situações como essa. E aí a gente percebe o quanto a cultura ela pode transformar, e ela transforma de fato. Eu sempre relaciono a cultura com a segurança. E aí parece uma coisa meio escabrosa. Como que tem a ver cultura com segurança? Tem a ver, sim. Porque no momento em que os jovens da periferia, ao fazerem seus shows de rap, de punk, de funk, de qualquer que seja o estilo musical, de estarem ocupando as praças públicas, de estarem ali para manifestar a sua arte, aquele local deixa de ser um local inseguro, tido como inseguro pelo poder público, pela própria população,
e passa a ser um local ocupado, e um local ocupado não é inseguro. Então, a gente pode relacionar cultura com formação de cidadania, a gente pode relacionar cultura com educação, né? E nisso a gente tem conversado bastante com os professores e professoras da rede básica, né, de educação aqui em Goiânia. E, por exemplo, no CEMEIS, que é a educação infantil, que é de responsabilidade da prefeitura, a gente tem só pedagogos e pedagogos, a gente não tem professor de área, então não dá para desenvolvimento de linguagens. Então, acaba sendo que a cultura ela é ensinada, as 4 linguagens artísticas é ensinada pelos pedagogos e pedagogas que, obviamente, têm toda a expertise para fazer isso, mas não são formados na área. Então, o que a gente tem é que não há uma formação das vivências dentro do CEMEIS para que tenha um incentivo à cultura dentro da escola. E aí isso não forma plateia, não forma público na cidade de Goiânia. O que a gente sempre vê nos espetáculos, e aí eu acho que vocês vão saber falar melhor sobre isso, é que nos grandes espetáculos que tem aqui de teatro, de dança, de música, são praticamente os próprios artistas que veem as apresentações dos colegas. Se a gente tivesse um incentivo dentro da escola, com formação desde o CEMEIS, a gente poderia ter uma formação de público, uma formação de plateia, para que a gente tivesse maior incentivo e maior número de apresentações e maior, enfim, para que a gente tivesse uma cultura mais viva, né? A gente tem muito espaço, a gente tem muito artista, a gente tem espaços públicos, a gente tem espaços públicos que precisam ser reformados, a gente tem o Palácio da Cultura na Praça Universitária que está caindo aos pedaços, né? E há propostas de reforma dele, mas aí é o poder também que um vereador e uma vereadora tem que estar ali na Câmara para fiscalizar. E acaba que a cultura sempre é colocada como segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Tanto é que a Lei Aldir Blanc foi sair só agora. Foi sair agora em novembro, né? E demorou demais. A gente está em pandemia desde março. E como a cultura foi importante durante o momento da pandemia. Que as pessoas estavam em casa, em isolamento social, assistindo a filmes, assistindo a lives. Ou seja, sem a cultura a gente não vive. E aí cultura não é só simplesmente apresentações. A gente entende cultura também como modo de vida, né? Eu como historiadora, então a gente entende cultura também como modo de vida e como a gente se expressa socialmente. Mariana, vou fazer um link aí da sua fala, até porque, assim, eu acho muito importante, quando você falou, eu que trabalho numa secretaria e vivo na Secretaria de Cultura há muito tempo, e eu sei que várias prefeituras não aderiram à Lei Aldir Blanc por conta do excesso de burocracia. Então, o que eu sugiro já, e já vou passar para que a Nina fale um pouco sobre isso, que também ela já vivenciou, e depois eu vou continuando. É necessário mudar as leis, sabe? Se não mudar as leis que hoje regem nosso país, da forma que rege, a gente vai estar sempre assim, porque é muita burocracia. Por exemplo, eu que acompanhei esse processo da Lei Aldir Blanc desde o início, que foi a proposta da Benedita, depois a Jandira, dessa luta que veio vindo junto com os artistas, demorou muito para sair, depois demorou muito para regulamentar, que não regulamentou, transferiu a regulamentação para os municípios, e aí teve prefeitura que falou que não vai fazer, porque o mandato acaba agora em dezembro. Então, é muita burocracia que a gente tem. Então, como vocês estão nesse caminho, né? Vou passar para a Nina falar um pouquinho disso, porque assim a gente tem que mudar leis, assim como porque leis foram criadas, né, para ser vividas de acordo com o seu tempo. E eu sinto que a gente está assim com as leis muito atrasadas referente ao nosso tempo. E isso dificulta muito para o artista, dificulta muito para o cidadão de um modo geral, né? Então, nesse ramo aí que eu fiz aí, ó, Nina, joguei para ti a peteca. Pega aí. Ai, Marci, eu tenho que rir. Tem muita coisa que a Mari traz na fala dela, que você dá uma arrematada aqui e que faz eu ir para vários caminhos, né? Tipo,
a primeira coisa que você trouxe foi sobre a importância, né, da cultura, né, para a cidade, para a vida das pessoas. E aí eu venho conversando muito para dentro da campanha e para fora também, porque eu tenho assim, né, de nós aqui eu sou uma artista, né, então eu falo muito desse lugar também, né, do empírico. Então eu tenho conversado muito que assim as pessoas precisam entender, né, a sociedade como um todo, inclusive, e sobretudo quem ocupar os espaços de poder, que isso é a vida da gente, sabe? Se tudo é errado, a gente vai continuar fazendo isso e se reinventando. Então, assim, é importante que nesses espaços como a Câmara Municipal existam pessoas que tenham essa capacidade de pensar que essa é uma dimensão econômica de quem faz cultura. Porque a gente percebe muito no que as pessoas trazem apenas o aspecto simbólico da cultura, que é fundamental. Mas essa cidade, esse país, se movimenta muito pelo que é produzido economicamente pela cultura. E é uma cadeia produtiva que vai desde a classe, desde de quem está ali no front, desde a Maria Bethânia, né? Aquele cara que está lá montando o ground, sabe, para esse show. Então, assim, a gente vai discutindo isso com a sociedade tem uma impressão de que isso está chegando apenas, que a lei, por exemplo, Aldir Blanc, está chegando apenas para quem é que está no front. E não, ela está chegando para a família do cara que carrega, sabe, que a gente chama de graxa, né, Marcia? A galera do bastidor, do backstage, que está ali 30 dias antes e que provavelmente vai estar 30 dias depois para desmontar, para fazer a desprodução. Então, isso é um aspecto que, assim, que a gente precisa muito dialogar com a sociedade, no sentido de que existe o aspecto simbólico, ele transforma, ele faz toda a diferença na construção humana, por isso essas relações com a educação, com segurança, com saúde, né? Mas também existe uma classe, uma categoria que há muito sustenta, inclusive, toda a confusão mental que esses processos políticos acabam trazendo para a vida das pessoas, né? Então, em um momento a gente está num avante, assim, crescendo e fazendo toda a transformação, de repente a gente está num momento em que nós temos um despresidente que faz todo um retrocesso de uma categoria, né, tipo, de vários setores públicos da sociedade e de uma categoria que é absolutamente criminalizada, porque justamente é a categoria que faz a diferença, né? Faz todo um processo de reflexão, né, de liberdade de pensamento, de uma forma que as pessoas tenham condições, de fato, de fazer uma reflexão, de pensar. Então, assim, enquanto linguagem, a arte é o processo mais transformador de construção de uma sociedade que todas as pessoas possam viver e conviver de maneira respeitosa, digna, enfim. Sobre os processos de lei, assim, que você pergunta, Marci, eu acho que, assim, é importante que tanto Ava, Mariana e eu aqui, junto com a Mandata Coletiva Compartilhada de Mulheres Motirô, façamos um compromisso com as pessoas da cultura, porque nós temos uma lei absolutamente arcaica e que ninguém naquela Câmara Municipal, nesses 20 anos que eu moro em Goiânia, se dispôs a discutir de maneira séria, se dispôs a discutir de uma maneira que perceba as várias realidades culturais da cidade. Então, assim, em muitos momentos, a gente parece que as pessoas querem que a gente discuta no sentido de levantar de fazer um levante de um setor, de um gênero musical, por exemplo, ou cultural, ou de um setor cultural em detrimento de outro, mas o que a gente tem é uma lei que não consegue, de fato, implementar para atender a realidade, as realidades que nós temos, e não consegue, de fato, um grupo, uma Câmara Municipal, de fato, comprometida para fiscalizar e fazer que implemente, de fato, o recurso que está previsto em lei. Então, assim, é muito importante que a gente faça essa discussão, porque, olha só, a gente vem num processo de campanha em que cultura não foi nem citado entre as principais questões para a mudança de Goiânia. Não foi nem citado. Se foi citado, é 1% da população que acha que um candidato tenha que pensar nessa perspectiva. Então, isso é um problema grave, porque a gente é uma questão muito grave, é profunda. É uma questão de
de extermínio, de apagamento de narrativas. Isso é muito sério, porque se a gente está falando aqui eu tenho 41 anos, né? Tipo assim, e tenho uma filha de 7, né? Que vive esses espaços. Novinha. Mas nós estamos falando de um hiato de uma geração que, tipo, não tem acesso e nem um tipo de possibilidade de experimentar qualquer expressão cultural de vida mesmo, sabe? Nós temos ali a realidade da periferia, que ela é combatida com violência e violência policial, e a gente sabe que isso está relacionado também a um recorte de tom, de cor, de pele. Mas nós temos as mulheres, que são 20% de quem trabalha com cultura em Goiânia, assim, sabe? Né? Tipo, segundo os estudos lá que o professor trouxe na conferência. Então, assim, e como se não bastasse, as pessoas que trabalham cultura não têm que trabalhar com uma segunda ou terceira outra função, né? Porque isso não mantém. Então, assim, é importante que a gente tenha esse compromisso de mulheres, né? Sobretudo com a cultura, porque na Câmara Municipal, porque o bicho pega, vai pegar ali. Estão pegando sua fala, Janaína. Agora eu vou lá na Ava agora. Pegando a fala dela e uma pergunta também que surgiu aqui do público, né? Que como as vereadoras podem auxiliar na regulamentação da obrigatoriedade das prefeituras cumprirem e ampliarem os editais de cultura? Como que o vereador pode auxiliar nesse sentido? De que forma, né? Porque acaba que quando você tem um projeto legal, muitas vezes muda a gestão, muda tudo, acaba com tudo, né? Você está lá assim. Então, como que as vereadoras podem, nesse sentido, ajudar a ampliar e a manter, né, esses programas e editais culturais? Agora é contigo, Ava. Olha, antes de continuar e entrar nessa resposta especificamente, quem está nos acompanhando deve ter visto que eu tive aqui um pequeno borozinho de dia a dia de candidata, reta final, essa loucura, fazendo um pedaço da live no carro, mas a pergunta inicial que resultou nessa conversa é o que a cultura tem a ver com as mulheres e com as mulheres na política. Como que a cultura pode alcançar esse objetivo maior que nós temos de romper com essa estruturação masculinista, misógina, que exclui não só a gente da política, mas de todos os nossos direitos. E, imediatamente eu me lembrei da Elza Soares. A Elza Soares é uma mulher que diz, né, ela já falou em várias entrevistas, né, a música salvou a minha vida, a cultura salvou a minha vida, a potência que a Elza Soares conseguiu resgatar disso, assim, eu me arrepio de lembrar aquele vídeo primeiro dela chegando lá, né, no Chacrinha e falando que vinha do planeta Fome, e a partir daí você pode fazer uma leitura de que a Elza Soares reconfigurou o seu planeta, né, a partir da cultura. E a gente tem e aí eu posso pegar rapidamente, já para responder a pergunta, a minha própria experiência. Eu mencionei aqui, eu sou uma mulher que passei toda a minha infância e adolescência numa das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, mas eu não entendia o que era o racismo, até mesmo indo, por exemplo, em enterros de colegas de sala. É uma realidade muito distante para a gente aqui de Goiânia, mas nas escolas municipais do Rio de Janeiro, onde eu estudava, isso era uma realidade naturalizada. A gente ia pelo menos 2, 3 vezes por ano, no mínimo, em enterros de pessoas que você, para sepultar garotos, geralmente garotos pretos, que você convivia com eles no pátio, que você brincava com eles no recreio, e eu não compreendia por quê. Na verdade, não é nem que eu não compreendia, o meu olhar não estava direcionado a enxergar a cor da pele, a enxergar isso como motivação de maior atração da violência policial naquele estado. Então, eu ia de ônibus para a escola, mas, geralmente, quem tinha mais medo quando vinha uma viatura do BOP ou uma viatura da Polícia Militar, não era eu, eram eles. E aí foi ouvindo Racionais, que está aqui o Mano Brown atrás de mim, ali do lado está o livro Sobrevivendo no Inferno, foi ouvindo Racionais que eu compreendi
que a dimensão periférica está perpassada pela dimensão de raça. Eu digo que Racionais mudou a minha vida, por isso é a banda mais importante da minha vida, com certeza a banda que a gente mais escuta aqui em casa. E por que eu estou mencionando isso? Porque essa é a potência da cultura. A cultura, além da dimensão de tudo que é produzido, que nos conecta a outras possibilidades, a cultura rompe com percursos que não seriam rompidos se não fosse através dela. Então, como que a cultura pode romper percursos de violência para as mulheres goianienses? O primeiro ponto, para mim, assim, que chega com muita força, nesse momento, a gente pensar a vereança, e eu já vou respondendo a pergunta que a Marci trouxe dos nossos internautas, compreender que a gente vai fazer uma vereança num mundo pós-pandemia. E quem que foi mais atingido? O setor mais atingido, um dos mais atingidos pela pandemia, foi o setor da cultura, e eu tenho visto produtores culturais no Brasil inteiro clamando por respostas. E quando você, Marci, quando a Nina trazem, e a Mari concorda, vocês trazem a leitura trágica de que a cultura não é um ponto que tem pautado o diálogo dos nossos prefeitáveis, isso é desesperador, porque a gente está falando de um dos setores que já é precarizado, já estava precarizado em condições normais de temperatura e pressão, que já estava batendo na porta, tentando fazer com que os executivos municipais, estadual e federal cumprissem com os seus editais, cumprissem com os prazos de pagamento. Nesse mundo pós-pandemia, a gente precisa reconfigurar essa relação associado ao fato de que nós, mulheres, fomos as mais demitidas. E por que nós somos as mais demitidas? Básico, porque o menino não está na escola, é a gente que tem que cuidar, porque todas as relações que passam pelo cuidado, desembocam aonde? No colo das mulheres. Se tem alguém para ser cuidado, são as mulheres, tanto que as mais atingidas também no campo do contágio foram as mulheres profissionais da saúde. Então, quando a gente junta o fato de que mulheres foram as mais demitidas durante a pandemia e que o setor cultural é um dos mais precarizados, assim, disparado em relação aos outros setores econômicos da nossa cidade, a gente não pode permitir que quem quer que ganhe a eleição haja como se não tivesse que falar de cultura, haja como se cultura e a precarização das mulheres da cultura não fosse uma questão central para a nossa cidade. Esse é um ponto que tem que ser, a gente, e no meu caso, eu até falo um pouco disso lá no meu site, né, sobre como eu pretendo articular isso. Agora, eu brinco, né, Mari e Nina, nós vereadores somos o lugar mais ingrato da política, porque a gente é despachante dos interesses coletivos, a gente não pode onerar a despesa, a gente não pode colocar... Aí tudo que você vai fazer, cara, eu montei assim uma carta desse tamanho de proposta e passei para as minhas amigas advogadas, elas foram cortando, ó, isso aqui é executivo, isso aqui você não pode fazer, isso aqui não vai passar na CCJ, isso aqui vai dar BO, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer, meu pai amado? Então não tem muito um caminho que não seja estabelecer parceria, diálogo, chamar as mulheres que estão construindo outras frentes políticas, formar um bloco para chegar com tudo, para que as limitações burocráticas não nos impeçam de gerar as soluções que a cidade precisa, tanto do ponto de vista da cobrança do executivo, como da construção de outras alternativas de soluções políticas que não dependam da CCJ nos aprovar, né? Porque senão nós estamos lascadas, né, meninas? Olha, meninas, vocês são fantásticas. Eu estou aqui sorrindo e falei que ganhei um presente que foi conversar com vocês, porque a gente vai ficando um pouco, a gente vai perdendo o brilho do olho, né? Com essas coisas todas que vai fazendo, né? Então, nessa questão toda. E a gente vai perdendo essa chama, né? Acesa de ver possibilidades de mudança, realmente. Eu como experiência desse tempo que eu estou na Secretaria de Cultura, eu já recebi várias propostas, assim, para falar tecnicamente, porque às vezes um vereador, uma vereadora faz uma proposta que é referente à cultura, e aí a gente tem que falar tecnicamente sobre o assunto. E eu já recebi coisas, assim, absurdas, absurdas. A Nina tá rindo porque ela lembra disso, sabe?
de propostas absurdas, que assim, acho que não deve ter tido nenhum diálogo com a sociedade, né, de um modo geral. Eu tenho muita esperança em vocês, estou sendo bem sincera. Eu estou na campanha também de votar só em mulheres, né? Tá aqui, ó, falando o futuro da política é feminino, viu? Então, eu tenho muita esperança em vocês nesse sentido de realmente de transformação, porque eu venho da educação, passei pelo esporte e fui parar na cultura. E eu acho que esses 3 elos são transformadores. O esporte transformou a minha vida. Como vocês fizeram relato, eu só fui fazer uma faculdade porque eu fui praticar esporte. E nisso me pegaram lá como atleta e eu vi um mundo diferente do meu mundo. Também sou a primeira formada da família, etc. e tal. Então, essa realidade é uma realidade, acho que, em comum de nós que estamos aqui hoje nessa conversa, não falo nem nessa roda de conversa, nessa prosa, né, nessa troca de informações. Agora eu vou fazer umas rapidinhas, tá? Por conta do nosso tempo. Eu queria, assim, passar para cada uma, falar, assim, porque a gente falou das polêmicas, cada um falou um pouco da história, cada um falou da situação da cultura, dos problemas que a gente tem. Como a gente está falando agora, de uma certa forma, para pessoas que estão em outras cidades também, né? Com as meninas, como estamos falando para as baianas e para os baianos, eu queria que vocês fosse aquela rodadinha de injeção de ânimo, sabe? O que vocês esperam, né? O que as mulheres esperam para o amanhã, né? Nessa luta aí. O que vocês esperam, o que vocês desejam, o que vocês querem? Uma rodada nesse sentido, assim, para dar aquela energia de que tudo vai mudar, entendeu? Não sei se vocês topam ir para esse lado aí, para ver se a gente termina esse momento assim. Pode ser também não tão alegre, como eu estou falando, mas assim, o que vocês esperam alcançar, estando assim lá como se diz, no espaço que vocês possam lutar. Então, vamos começar com a Mari de novo. Vamos lá. É possível, sim, é necessário, Marci. Acho que o que fascista odeia é poesia, né? E o que fascista odeia também é a alegria. Então, a gente lutar contra o fascismo, lutar contra o conservadorismo que nos assola no Brasil, é a gente manifestar a nossa alegria, manifestar a nossa arte. E então, é não mais do que necessário que a gente sempre, sim, tenha essa preocupação de dar essa injeção de ânimo, não só porque estamos em campanha eleitoral, mas porque a gente não vai deixar que o fascismo nos derrote, não vai deixar que o fascismo tire a nossa alegria de viver. E a gente tem motivos para ter alegrias, a gente tem motivos para ter esperança no futuro. Eu acho que o primeiro deles, a gente começou a live comentando rapidinho, mas a direita começa a cair no mundo inteiro com a não eleição do Trump. Eu acho que isso é um motivo recentíssimo de hoje para a gente ver que sim, é possível derrotar. A Bolívia deu um exemplo recentemente também de um golpe que teve no ano passado e a Bolívia conseguiu fazer eleições justas agora e derrotou os golpistas. É possível que a gente faça isso no Brasil também. É possível que a gente derrote Bolsonaro em 2022, é possível que a gente derrote Bolsonaro até antes, porque por falta de denúncias não é. A gente precisa sim ter essa injeção de ânimo, porque a gente tem cada vez mais mulheres na política. E se tem uma coisa que mulher sabe fazer muito bem é ter coragem. São essas mulheres que são os chefes de família, a maioria dos chefes de família hoje no Brasil são mulheres, são essas mulheres que sustentam a casa, que sustentam seus filhos, que trabalham, que têm dupla, tripla, quádrupla jornada. Se tem uma coisa que a gente consegue fazer é ter coragem, e o futuro nos exige coragem. Então, aqui tem uns 3 representantes de mulheres, 4 com você, Marci, que não é candidata, mas a gente tem um monte de mulher nos assistindo e tem um monte de gente no mundo inteiro, um monte de mulher apresentando essa coragem que a gente tem nas nossas vidas pessoais e colocando a serviço do povo e colocando para disputar cargos públicos. Então, a esperança, sim, é feminina, a esperança é feminista, o futuro das mulheres, o futuro do mundo. Uma cidade que é melhor para as mulheres, ela é melhor para todo mundo. Uma cidade que sabe cuidar bem das crianças, ela é melhor para todo mundo. Uma cidade que é segura, que não deixa as mulheres morrerem de violência contra a mulher, de feminicídio, é mais iluminada, então ela favorece a todo mundo.
Então, pensar em políticas para as mulheres e pensar política com mulheres e feita por mulheres é pensar num futuro melhor para todos. Então, o futuro exige coragem e nós temos de sobra. Arrasou. Gostei. Nina, e aí, dá o tom. Que bom que você fez essa pergunta, porque ela passa, sobretudo, pela minha decisão, né, de compor um coletivo, uma coletiva e disputar essas eleições. E para animar mesmo a geral, né, eu falo sim, né, com o geral da Bahia, que tá barril dobrado mesmo, né, minha gente. Acreditar que essas mulheres que estão se colocando à disposição, elas não estão se colocando à disposição apenas porque é um processo eletivo, né? Não um processo de chegar à Câmara apenas por chegar. É porque isso é um compromisso de existência, de vida, né? O que nós estamos colocando aqui para quem está assistindo a gente na Bahia, para quem está assistindo a gente em Goiânia, são trajetórias de mulheres que têm um compromisso dentro e fora da Câmara Municipal, com a melhoria dessa cidade, com a melhoria das pessoas nessa cidade, o direito de viver com dignidade nessa cidade. Então, eu fico muito animada, assim, independente do que, quero muito dizer para vocês que estão na Bahia, que a partir de janeiro do ano que vem, nós teremos essas 3 mulheres na Câmara Municipal, dizer que eu acredito muito nisso, dizer que acredito que a mudança passa por isso, dizer que eu acredito que Goiânia é uma cidade que vai receber pessoas de outros lugares muito melhor, porque vai ter pessoas compromissadas em construir uma cidade que seja para todos, de fato. Então, eu estou muito animada, sabe, de ter, na história da cidade de Goiânia, um número expressivo de mulheres se colocando para jogo mesmo. A gente sabe que a tarefa não é fácil, a gente sabe que o processo é muito difícil, mas isso também não nos tira a coragem e a vontade de fazer o que a gente tem conversado com as pessoas em Goiânia, porque se há um processo que permite que a gente consiga entender o que é chegar nesses espaços de decisão, eles passam justamente por essas conversas e por viver essa cidade da maneira que as mulheres vivem, sabe? Porque qualquer política pública nessa cidade atravessa, sobretudo, as mulheres. Então, a educação atravessa as mulheres, o direito da cidade atravessa as mulheres, as crianças, os filhos, todos. Então, assim, dizer para vocês que estão assistindo ao Projeto Pandoras, sabe? A honra de estar aqui dividindo, conversando, somando com vocês, como diria minha mãe de axé, né? Somando com vocês. Dizer que o compromisso está dado aqui, sabe? E outra coisa que eu queria deixar muito clara, muito evidente, né? Porque a gente está aqui na construção também de uma linguagem que possa ser antirracista, né? Que possa ser, né, antimachista e tudo. Deixar bem evidente aqui para vocês, para todas que estão nos acompanhando, que o espaço ocupado na Câmara Municipal, ele depende muito desse diálogo. Não é a chegada lá que vai definir os compromissos assumidos, depende muito desse diálogo, dessa aproximação. Então, assim, um compromisso público da Motirô, e eu tenho certeza que a Ava e Mariana também o fazem, é de que esses mandatos, essas mandatas, estarão à disposição dessa aproximação, de fato, do povo à casa que lhe é de direito das suas demandas. Então, a gente está se colocando à disposição, sobretudo para as mulheres, né? E, sobretudo, aqui no meu caso, e tenho certeza que as meninas também, as pessoas que fazem e vivem de cultura em Goiânia. Obrigada, Janaína. Estou aqui, só empolgada, cada vez mais. Ava, agora é com você. Olha, eu estou muito feliz de saber que tem gente na Bahia nos acompanhando. Quero contar uma informação off. Meu filho foi feito lá. Fui passar as férias na Bahia e voltei grávida, porque eu estava o quê? Naquele paraíso, não é mesmo, minhas amigas e meus amigos? Que lugar maravilhoso! Um grande beijo, um grande salve para toda a Bahia. E dizer que tem uma concepção que eu sempre trago, que a nossa candidatura, a candidatura das mulheres, nunca é o ponto de partida para uma trajetória política. Sempre é o resultado de uma trajetória enorme. Nenhuma de nós acordou 2 meses atrás e falou: vou ser candidata porque eu acho que eu sou legal, porque eu acho que eu tenho boas ideias. Foi tanto chão, foi tanta bolha no sapato, foi
tanta coisa que a gente engoliu, que a gente processou, que a gente entubou e que a gente explodiu também para que a gente conseguisse se viabilizar, e eu faço menção disso aqui especificamente, entendendo que nós estamos numa cidade que protagonizou 2 dos processos mais misóginos de eleições municipais, assim, que eu não tenho precedentes, que foi o que fizeram com a doutora Cristina e com a professora Maria Esther nos seus respectivos partidos. Então, a gente disputar essa eleição, Nina, Mari, a gente está dando um recado para esse contexto que pega toda a trajetória de mulheres, até que elas digam, sou candidata, e simplesmente rasga e debocha. Quando a gente consegue furar esse bloqueio e manter as nossas candidaturas, eu estou emocionada porque quantas circunstâncias nos atropelaram para que a gente desistisse? Vocês sabem do que eu estou dizendo, Marci? Você tenha certeza que você está olhando para mulheres que pensaram durante a campanha, nossa, será que eu vou continuar com esse trem? Será que eu vou levar esse negócio adiante? A gente chegar no dia 7 de novembro, com as nossas candidaturas na rua, construindo coletivamente, com outras mulheres na cidade inteira, isso em si já é uma revolução que está em curso. Já é o resultado de muita mulher que teve, muitas mulheres que foram aniquiladas no processo e muitas outras que se mantiveram para que a gente conseguisse chegar até aqui. E palavras de dias melhores, tenho. A gente ouve muito, né? Até virou meio que algo comercial falar em empoderamento de mulheres, empoderamento feminino. Tem gente que usa até como sinônimo de blogueiragem, né? Nossa, tomei meu detox, tal, sou uma mulher empoderada, etc. E a autoestima, ela é um dos resultados do empoderamento, mas ela está longe de ser o que a gente chamava inicialmente de empoderamento. Se há um empoderamento, o que eu digo que ele é? Tomar o poder de volta. Porque nós fomos apartadas de todas as formas de poder, do poder político, do poder econômico, do poder simbólico, do poder cultural e até do mais elementar e básico de todos os poderes, que é o poder sobre o nosso próprio corpo, que é o básico, é a única coisa que a gente realmente tem, o corpo da gente, essa carcaça, até desse poder nós fomos destituídas. Então, se há um caminho para o empoderamento, esse caminho é tomar o poder de volta. E tomar o poder de volta significa dizer, não somos loucas quando entramos na política, não somos descompensadas quando entramos na política, não somos histéricas, barraqueiras e desequilibradas. Nós só estamos fazendo o caminho de reconexão com o poder que nunca devia ser tirado das mulheres, e fazer isso ao lado dessas mulheres que estão aqui é a única coisa que me faz manter um pouquinho de sanidade, de dizer, não importa o resultado da urna, essa candidatura já é o resultado. É isso. Ah, que legal. Vou dar um recadinho aqui antes da gente fechar de fato, mas eu até me distraí aqui, porque as falas são ótimas. Muita gente elogiando, viu? Sempre aparece aqui o elogio rapidinho, falando dessas mulheres porretas, mulheres, né, fortes, mulheres aí, tema bom, né? Semana que vem, esse projeto, o Projeto das Pandoras, estará em Alagoinhas, no canal do Festival de Teatro de Alagoinhas, com a exibição dos espetáculos e live sobre transexualidade com Leandrinha Duarte e Mateusa. Então, vejam aí, semana que vem, a programação, tá ok? Assim, nós já estamos com o nosso tempo quase acabando, né? Mas, assim, eu acho que sempre tem aquela coisinha assim do final, sabe? Aquela fala assim que você vai escutando as colegas, aí você vai refletindo, vai pensando. Assim, para mim foi um prazer novamente fazer esse projeto com da Pandoras. É bom ressaltar que esse projeto Pandoras tem o patrocínio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, através do edital de fomento ao Circo 2018. Mas eu queria, assim, que cada uma falasse, assim, aquele finalzinho, sabe, aquele... Eu sei que vocês deram, assim, um recado positivo que eu pedi, agora eu queria um recado livre, assim, curtinho, para a gente finalizar, mas aquilo, porque eu fico pensando, cada hora que eu penso mil outras coisas, né, coisa de mulher mesmo, nós somos assim. E a cultura...
às vezes eu brigo muito por coisas de cultura, né? Porque eu não sou artista, mas minha vida, quando eu vou para casa, porque normalmente o pessoal tem assim, tem a vida lá no trabalho, aí vai para casa, é outra vida, né? Eu, quando vou para minha casa, continua, porque assim, sinceramente, hoje meus amigos todos são do meio cultural. Eu não tenho ciclos de amizades além disso aí. E quando eu tenho uns que não são ligados, são amantes da cultura. Então, assim, eu não saio desse ciclo. Eu estou vivenciando ele o tempo inteiro. Então, às vezes, eu sou rinienta lá, porque uma coisa que atrapalha foi, pois é, vocês vão para a casa de vocês, vocês esquecem, eu continuo com o problema, ou com a solução, ou com a dinâmica. Então, para mim, isso é muito forte, sempre falar sobre esses temas. E eu estou bem feliz por ter recebido esse convite e poder participar. Mas eu vou deixar aberto para que cada uma fala aquela falinha final mesmo, assim, que vem lá do coração. Pode começar. Gente, eu queria começar, então, agradecendo mais uma vez ao Projeto Pandoras, dizer que eu já sigo há um tempo, admiro demais o trabalho, agradecer a todas essas mulheres maravilhosas que estiveram aqui, Nina, Ava, Marci, quem está assistindo, mandar um beijo para a Letícia. A Letícia é do Setorial de Cultura da campanha, é uma das pessoas que mais tem contribuído, ela é dançarina. E todo mundo que está assistindo, Maria Clara também está aqui comentando. Eu estou aqui do lado olhando no computador, só vendo os comentários. Mandar um grande beijo para todas e todos. Além da minha honra de estar aqui dividindo essa tela com essas mulheres fantásticas, eu tenho muito orgulho da que a gente fez até o momento, né? Da gente estar construindo essa campanha de uma maneira limpa, de uma maneira honesta, de uma maneira forte, de uma maneira com muito afeto, né? Política é tudo aquilo que nos afeta, então a gente está, sim, fazendo política com afeto, porque a gente está ouvindo, está escutando as pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória que a gente está construindo a várias mãos nessa campanha, né? E a gente, claro, tem que encerrar pedindo voto, falando 50-180, Mariana Lopes para vereadora. Tem uma semaninha, daqui uma semaninha, né, a gente vai... No domingo, dia 15 de novembro, a gente já vai estar votando. E eu só queria explicar, né? Acho que não sei se fica nítido para todo mundo, mas o 180 foi escolhido a dedo, justamente por ser um número que todo mundo precisa, todas as mulheres, especialmente, precisam saber, que é o Disque Denúncia de Violência contra a Mulher. Então, essa candidatura já nasce desde o começo comprometida com as mulheres, comprometida com o feminismo e dizendo para todos os machos, todos os machistas, que a gente vai sim denunciar. Então, esse é o recado. A gente vai ter mulher na Câmara, a gente vai ter Ava, a gente vai ter Nina, a gente vai ter Mariana Lopes e a gente vai ter muita mulher. A gente não vai ficar só com essas 5 que tem das 35 vagas na Câmara de Vereadores de Goiânia, de jeito nenhum. A gente não se contenta com pouco, a gente vai ocupar aquele lugar, porque ele é nosso por direito. Então, domingo que vem, Mari 50-180. E um beijo para todo mundo. Obrigada. Nina. Então, agradecer demais a todas as pessoas envolvidas no projeto Pandoras, agradecer muito a Isabela Nascente, a Rada e a Fernanda pelo convite, pela acolhida, pela disposição em construir junto com todas essas mulheres também esse espaço de comunicação também num momento tão importante. Eu queria muito agradecer a você, Marci. Assim, eu tenho não sei se dá para dizer esse privilégio, mas eu tenho essa felicidade de ter você como uma amiga pessoal, mas assim, aprendi muito em Goiânia, te acompanhando, trabalhando com você, e também, assim, tenho certeza de que a Motirô, a Mariana, a Ava chegando né, na Câmara, né, consolidando esse espaço, você vai ser uma parceira fundamental, porque não tem quem conheça, assim, de fato, o que é estar por dentro da Secretaria de Cultura. A gente está num momento que é muito importante eleger também uma pessoa para a prefeitura que não
né, não extingue a secretaria, porque toda vez que a gente passa por um processo de eleição, a gente fica com esse medo, né, com esse receio de que se o próximo gestor vai manter a pasta, né? Então, assim, além de manter, ter você, assim, numa posição estratégica, a gente vai contar muito com essa relação com a secretaria, e você é uma pessoa fundamental nisso tudo, assim, agradecer demais mesmo, agradecer as minhas companheiras de candidatura, Alessandra Minadax e Joana Porto, dizer que assim, eu sou uma mulher preta, a Alessandra é uma mulher branca e a Joana é uma mulher indígena. Então, nós estamos aqui mesmo para construir essa candidatura de uma maneira coletiva, para ampliar mesmo as vozes, para que a gente consiga, de fato, como Joana diz, pintar a Câmara de Genipapo e Urucum, sabe? Fazer, de fato, um ebó, sabe? Poder fazer todas as nossas mandingas dos povos afro-goianos, da cultura afro-goiana, enfim. E agradecer muito, muito a disposição do meu companheiro e da minha filha, nesse momento, né, que tiveram que também se reinventar para segurar o grave de ter, né, de me ter nessa questão da candidatura, né? Então, assim, acompanhando as aulas remotas, a gente está se dividindo, enfim. Os trabalhos musicais estão sendo muito mais tocados por ele. Dizer que em breve eu volto aí com os videozinhos, vai ter vídeo dia 16 de novembro, já cantando um monte de coisa, enfim. E vote 50333, né? Como o Mari disse, 180 também foi estratégico, 333 também foi estratégico, são 3 mulheres, tem uma relação muito fundamentada com as culturas de matriz africana, e não poderia ser diferente, tendo 3 trajetórias e 3 ancestralidades se encontrando nesse momento. Então, um beijo grande, que dia 15 de novembro vote em mulheres, vão com segurança, protejam-se, né? Daqui até lá, protejam-se muito, garanta esse voto. E pense bem também em candidaturas que tenham esse compromisso com a cultura. Okay. Beijo para vocês. Obrigada, Nina. Ava. Tá sem som. Eu caí na armadilha do microfone desligado, gente. Todas as pessoas em uma live na vida vão cair nisso, não é mesmo? Então, eu estava dizendo que eu fico muito, assim, eu já sabia que ia ser bom, né? Mas aí quando a gente encontra e começa a falar, o trem flui de um jeito, numa força muito grande. E eu devo dizer, gente, que eu nunca tinha, como já foi mencionado aqui outras vezes, eu nunca tinha visto tantas candidaturas de mulheres competitivas, de mulheres que realmente estão apresentando o seu projeto para a cidade, e isso é muito simbólico e é muito poderoso estar compartilhando desse tempo com essas mulheres. Então, o que eu tenho para dizer é que eu quero muito, muito encontrar com vocês naquela Câmara, naqueles corredores, penso o PT com meu pai amado, e também o quanto, isso é uma coisa que eu vi a Nina mencionando e me tocou muito, porque o meu marido e o meu filho, eles têm sido extremamente compreensivos com isso. O Davi, que tem só 1 ano e 8 meses, ele às vezes fica me ligando e eu tô fora e minha mãe conta, ele fica falando, atende mamãe, é um negócio que arrebenta o coração da gente, mas a gente segue firme no entendimento de que a maioria esmagadora dos homens que ocupam a política e que são candidatos não passam por dilemas como esse, Nina. Ninguém pergunta para eles quem que tá ficando com seu menino para você disputar a eleição, ninguém sabe nem se o vereador tem filho pequeno ou se não tem, porque essa não é uma cobrança que paira em torno da figura masculina. Não paira também a cobrança da roupa que você veste para pedir voto, porque até isso a gente tem que lidar. Não, mas isso é roupa de candidato, tá parecendo... Esses dias eu ouvi, tá parecendo mais roupa de cabo eleitoral, como se fosse uma ofensa. Se ele é diferente das pessoas que pedem voto para ele, é uma pena. Eu me pareço muito com as pessoas que estão pedindo voto para mim, é por isso que a gente está andando junto. Então,
todos esses dilemas perpassam apenas as mulheres que disputam a eleição. Jamais um homem que está com mandato vai enfrentar isso que nós estamos falando aqui. É por isso que é tão importante que a gente se eleja, que Nina, Alessandra e Joana, assim como Mariana e eu, tenhamos mandato, por um motivo muito simples, para que a Câmara se pareça conosco, para que a Câmara se pareça com as pessoas da vida real, a Câmara se pareça com as mulheres que estão no funcionalismo público defendendo a universidade, a pesquisa e a ciência, com as mulheres que estão produzindo cultura e com as mulheres que estão perdendo emprego quando seu filho nasce. Isso, só elegendo mulheres, a gente vai fazer com que a política se pareça conosco. É por isso que eu quero muito ver vocês e quero muito ganhar a eleição também, então eu peço o voto de quem está nos assistindo. Isso é muito legal, porque eu sou uma mulher que estou disputando a eleição pelo PSDB e estou recebendo esse encorajamento dessas duas mulheres que disputam pelo PSOL, o que mostra que, ainda que na Câmara nós tenhamos debates que nos coloquem em lados distintos, nós temos a habilidade, por conta do que a nossa trajetória nos impõe, de construir lindas e poderosas e necessárias agendas em comum, e é por isso que eu estou tão feliz de estar aqui. Ava Santiago, 45456, vamos botar essa mulherada para tomar o poder, gente. Ai, obrigada. Meninas, eu só tenho a agradecer a vocês pela disponibilidade, sabe? Pela dedicação. Eu falo sempre que eu acho que talvez eu não conseguiria estar aí do lado de vocês, porque precisa coragem, né? Coragem e disponibilidade. E cada vez que a gente pega uma nova meta, né, para se fazer, a gente deixa um pouquinho de nós para trás. Igualzinho vocês estão falando aí dos filhos, né? De um modo geral, marido, companheiros, etc e tal, às vezes mãe e tal. Então a gente abandona um pouquinho disso para poder dedicar. Só que se a gente quer transformar, né? Se a gente quer mover uma transformação no mundo, ela se dá por pessoas que lutaram, né? Pessoas que abandonaram muitas vezes aquilo que elas tinham de seus momentos de lazer para poder fazer mudanças. E eu conto com você. Mais uma vez que esse projeto foi feito através do Fundo de Arte e Cultura, e deixar aqui um abraço para todo mundo que participou, e lembrando que o projeto segue adiante. Obrigada, meninas, obrigada a todos que estiveram presentes, e nós vamos finalizando aqui. Um grande beijo a todos, um forte abraço, e adiante, vamos adiante, força, vai dar certo. Somos todas Pandoras. Mulheres fora do eixo, fazendo haste para tirar você da caixa. De 5 de setembro a 28 de novembro, nós levaremos os espetáculos Pastrana e a Visita de Chico para as várias cidades dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia. Criamos uma rede junto com realizadoras e realizadores culturais de cada um desses lugares. E assim, nos apresentaremos em diferentes canais virtuais da sua cidade. Uma maneira divertida e inusitada de refletir sobre o papel da mulher na produção artística do nosso país. Então, não perca! Todos os sábados até 28 de novembro tem espetáculo online. E na sequência dos espetáculos tem sempre um debate ao vivo com convidadas super especiais. Esperamos você!